aí, turma, mais um episódio do Fala Que Vende no ar. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio maravilhoso. Hoje nós entrevistaremos um cara que tem uma história sensacional. E hoje eu tô aqui com meu irmão Gustavo mais uma vez. Seja bem-vindo, irmão. Fala, Pedrão, como é que tá? Tudo certo? Eu tô um pouco tristinho hoje, cabisbaixo. Joguei um campeonato de tênis, perdi. Mas estamos aí animado com esse convidado. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Legal, legal. Esse é um episódio, mais um episódio onde a gente fala de vendas de uma forma leve e descontraída. E hoje nós temos um convidado aqui mais do que especial, né? Ele que é dentista e especialista em implantes dentários. Além de tudo, é jogador de tênis e trabalha na área já há alguns anos, formado em 2013. Então tem uma bagagem bem grande para falar pra gente aí, não só da história, mas também, né, do mundo das vendas, do mundo dos negócios, como foi a trajetória. Tá? Ele também que agora está se posicionando no digital de uma forma estratégica, trazendo um produto digital, trazendo significância para outros profissionais da área. Então me ajude a receber com uma salva de palmas como ele merece, Salim Khalaf. Seja bem-vindo, irmão. Fala, galera, é um prazer estar aqui com vocês, Gustavo, Pedro. Foi uma satisfação enorme receber esse convite e falar de uma coisa que eu gosto muito, que é vendas, porque a gente é dentista, mas hoje toda profissão tem que ser vendedor. Então, adoro falar de vendas e vai ser um prazer ter essa resenha aí com vocês. Bom demais, bom demais. Cara, pra gente começar, como um clássico, tá? A gente gosta muito de ouvir as histórias de todos os convidados que passam por aqui. E nada melhor do que a gente ouvir a tua história, a tua trajetória, pra gente poder começar o nosso papo aqui nos próximos minutos. Conta um pouco da tua história pra gente. Vamos lá. Cara, então é o seguinte, a minha história, brevemente explicando, por que eu entrei na minha profissão, né? Que hoje é o que eu faço, odontologia. Na verdade, eu não era aquele cara que gostava muito de estudar no colégio, né? Então, assim, eu entrei meio de paraquedas na odontologia, né? Eu fiz uma faculdade onde já tinha iniciado uma turma, e aí minha tia falou pra mim, uma tia, né, que era praticamente mãe, ela falou assim, por que você não faz odonto? Né? Eu falei, cara, não sei, vou fazer, né? Não tenho o que fazer, 17 anos, queria já fazer uma faculdade, já pensava em ter independência, né? Falei, vamos entrar então pra ver o que dá essa tal de odontologia. E fui para Maringá, né? Eu sou nascido em Campo Mourão, nascido e criado aqui, a família sempre foi daqui. Fui para Maringá, iniciei a faculdade. E aquele primeiro ano de faculdade é aquela teoria toda, aquela coisa toda. Então a gente fica, né? Tipo, será que é isso? Será que não é? Mas no segundo ano, onde a gente começou a ver as coisas mais práticas, foi aonde eu falei, não, gostei, é isso aí que eu quero, cara. Eu já vi que era um negócio assim que eu ia me dar bem. Um negócio manual, né? Mas ao mesmo tempo exige muita coisa, não é só manual, é conhecimento, é técnica, é você saber conversar com a pessoa, você lidar com gente, né? Porque tem pessoas que não gostam de lidar com pessoas e tem pessoas que gostam, eu gosto. É difícil, mas eu gosto. E aí foi assim, cara, fui gostando da profissão, me formei, voltei a trabalhar aqui em Campo Mourão já, na verdade até um pouco antes de me formar, já comecei em algumas clínicas, acompanhar o pessoal, tinha muito interesse em acompanhar o pessoal. Então, os primeiros 2 anos aí da minha carreira foi acompanhando e trabalhando em outras clínicas, né? Trabalhando aí de forma terceirizada. Então, ia lá, fazia ali, atendia um paciente, atendia outro, recebia uma comissão por isso. E nessa trajetória, eu fui fazendo muitos cursos, cara, pós-faculdade. Então, eu falo assim, hoje eu sou aquele cara que faz de tudo, né? Hoje eu sou implantodontista, faço praticamente só implantes e reabilitação, né? Mas eu já fui o cara que fiz o curso de canal, que foi o primeiro curso que eu fiz, fazia muito canal. Fiz harmonização facial por um bom tempo. Era uma área muito boa, vendia bem, ganha dinheiro, só que não é o que eu gosto. Então eu abandonei e falei, não quero fazer mais isso aqui. Já fiz toda a parte de dentística. Então, assim, eu fui fazendo os cursos e eu fiz praticamente de tudo que dava pra fazer na odonto. Só não coloquei aparelho. Aparelho não é comigo. E, cara, chega uma hora que daí você fala, não, o que eu gosto, o que eu quero fazer é isso aqui. Então, eu vou focar nisso aqui, que é a parte de implantes e reabilitação. Né? A reabilitação é você pegar aquele cara que não mastiga mais, tá com os dentes todos gastados, perdidos, e você fazer dente por dente e devolver toda essa mastigação para esse paciente. Deve ser uma satisfação enorme, né? Cara, é uma satisfação enorme, Gustavo. Você pegar um paciente que chega para você e fala, pô,
faz não sei quantos anos que eu não sei o que é mastigar um churrasco. Eu for no evento da minha Logo família, o churrasco. e o churrasco é o principal, né? E o cara já chega sempre reclamando. Churrasco ainda quem dera, mas o cara às vezes não consegue nem comer direito um arroz e um feijão, é sopa. O cara não tem mais dente, né? Então você colocar isso, devolver isso pra essa pessoa, cara, é muito satisfatório mesmo. Legal, legal. Bom demais. Cara, eu escutei, né, você falando algumas coisas aí, achei interessante que você citou algumas palavras e vou direcionar para esse lado, porque eu acho que faz muito sentido aí com o que a gente quer trazer. Você falou que começou a tua jornada trabalhando em clínicas, que você sempre teve muito interesse, bastante proatividade, e isso é uma coisa que faz muito a diferença, né? Hoje nós temos pessoas começando a carreira de odonto, né? Começando a profissão de dentista, e eu queria saber como foi a tua virada de chave, cara? Quando que você decidiu, como que foi quando você decidiu assim, vou parar de trabalhar para os outros, que é um conhecimento que a gente vem da faculdade, né? Vem da faculdade isso, ó. Vou me formar e vou trabalhar para alguém para pegar experiência. Exato. Como que foi para você, assim, no momento em que você decidiu sair desse trabalhar para alguém para montar o teu próprio negócio, começar teu próprio consultório, enfim, galgar tudo que você galgou até hoje? Cara, na verdade foi o seguinte, eu trabalhava pro pessoal e assim, foi muito importante, eu acho que todo mundo tem que fazer isso hoje, né, assim, o pessoal pelo menos da minha área, porque assim, eu conheci e aprendi muita coisa. Só que chega uma hora, cara, que você fala assim, não aguento mais, né? E nem todo mundo tem essa virada de chave. Tem o dentista, né? E vamos falar de outras profissões também, que o cara, ele se dá bem trabalhando para os outros e trabalhando de forma terceirizada, prestando serviço, porque ele não vai ter essa dor de cabeça. A gente sabe que não é fácil você abrir um negócio. Só que tem o cara que não tem esse perfil. Então eu vi que o meu perfil já não era mais esse de estar fazendo serviço terceirizado para outras clínicas. Falei, cara, eu quero ter o meu negócio. Eu já vi como funciona, né? Eu já presenciei, eu já tenho uma noção que era muito pouca, mas tinha uma noção, né? Em 2 anos a gente aprende alguma coisa ali de como gerir, de o que fazer, de como fazer um boleto, como cobrar. Então eu falei, acho que eu tô preparado. E aí, assim, eu tava insatisfeito, sabe? Porque hoje, na época, pelo menos, não tinha tanto reconhecimento, né? Então eu falei, eu vou começar do zero e vamos ver o que que dá. Foi onde eu abri minha portinha ali perto do Mercadão, né? Então era uma clínica bem menor na época, um espaço bem reduzido, mas foi algo assim que daí você vai crescendo, né? Você vai começando a ver que a coisa, os seus clientes vão aumentando, o pessoal vai te procurando, aí você começa a pegar gosto pela coisa. Legal, legal. Eu queria só aprofundar um ponto de uma fala sua aqui, que é interessante que você comentou que nesse momento de transição, você falou assim, acho que tô pronto. E esse é um detalhe muito importante, porque para quem tá nos ouvindo e pensa em fazer essa transição, que está nesse momento, às vezes está trabalhando como colaborador, prestando serviço e pretende fazer essa migração para o empreendedorismo, para ser autônomo, a gente nunca tem a certeza, né? Nunca. A gente acha, a gente entende algumas coisas, acredita estar pronto, mas nunca vai ser aquela certeza. Cara, a gente nunca vai estar pronto. E assim, nunca vai ter essa certeza. Até hoje eu não sei se eu tô pronto para muita coisa, né? Então, assim, a gente fica, por exemplo, tentando, né? Eu sempre fui muito esse cara, porque eu vejo assim, muitas pessoas, eles querem a perfeição para começar. Então, pô, vou começar a fazer um negócio, vou abrir uma empresa, precisa estar tudo redondinho. Cara, e não é Boa. assim. Eu sempre comecei as coisas capengando. Então, assim, cara, eu vou começar, a mentoria mesmo foi uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Eu falei, como começar? Só que eu comecei, né? Eu já vendia antes de estar pronto. Então, assim, é um negócio que, se você for deixar tudo redondinho, cara, eu nunca vou esquecer, um dia eu aluguei uma salinha, né? Pré-aloquei uma salinha ali pra uma amiga, e ela falou assim, mas eu não posso atender, porque ainda eu preciso de um tapete, eu preciso disso, eu preciso de uma... Eu fiquei pensando, cara, essa pessoa... ela vai ficar limitada. Ela nunca vai começar o negócio dela, porque ela tem que estar muito perfeitinho na cabeça dela e ela tem que ter a certeza que está pronta. E ela nunca vai ter essa certeza, a não ser que ela comece a aprimorar. Eu acho que a gente nunca tá pronto e, na verdade, é isso, né? A vida é um aprendizado, né? A gente precisa estar sempre em constante movimento e evolução e se dispor a sair da zona de conforto, né? Não Exatamente. existe cenário ideal. Muito bom, cara, muito bom. Para a gente começar a falar mais de vendas agora e trazer mais esses conceitos, eu queria te fazer uma outra pergunta, ainda falando um pouco da tua jornada, tá? Vamos lá. Você lembra como foi para você a tua primeira venda?
Cara, lembro, com certeza. E foi, assim, uma venda muito barata, né? Porque, lógico, a gente não tem um ticket alto no De começo. lei, né? Só que quando você pega, cara, a tua primeira venda, né? É assim, até lembro até como se fosse ontem. Foi a mãe de um amigo meu. Eu tava com o consultório aberto ainda, pintando e tal, e ela chegou com muita dor lá e ela precisava resolver um negócio. Eu lembro que eu resolvi pra ela, e aí eu cobrei, eu falei pra ela, eu chamava ela de tia, cara. Eu falei assim, tia, eu vou cobrar de você só o anestésico e os materiais que eu usei. Eu não tinha coragem de cobrar. Né? Falei, Olha como assim eu só. vou cobrar, né, cara? Tipo assim, eu geralmente eu trabalhava em outros estabelecimentos, o pessoal me pagava ali minha comissão e eu não precisava me preocupar com essa questão de venda. Eu falei, vou te cobrar. Eu lembro que eu cobrei R$ 50 dela, cara, no negócio que eu fiz ali, resolvi o problema dela, ela 2000 saiu e... super contente, né? E eu cobrei cinquentão. E quando ela pagou cinquentão, eu falei, cara, cinquentão aqui é o que vendi. E eu não vou esquecer disso aí nunca, cara. Foi a mãe de um amigo meu, com dor, saiu de lá sem dor. Eu falei, olha aí, na época até cinquentão era mais Isso que eu dinheiro, ia né? falar, 2000 e quanto isso Hoje aí? não vale de 2013? nada, Isso era em 2015 que eu tava já. 2015, Então, 50 era dinheiro, cara. hoje Já ia ser dava pra uns... sair comer um Pô, lanche. 50 anos comia o Vixe, lanche, dou uns 3 Coca 2 hambúrguer na rua, hein? litros. Ô, Salim, e assim, você falou da sua primeira venda, né? Ainda nesse assunto, teve alguma venda após isso, a venda mais marcante, assim, pra você? A primeira venda mais marcante, que mais te impactou? Falar assim, por exemplo, deixa eu complementar. Por exemplo, aquela venda que você fala assim, nossa, agora vai, sabe? Cara, foi o seguinte, Gustavo. Na verdade, eu não me lembro exatamente da primeira, mas eu quando comecei a perceber que a venda melhorou, foi quando eu perdi a vergonha de vender. Eu perdi a vergonha de cobrar, na verdade. Por quê? Eu passava muito, isso eu vou falar pra você, até os primeiros 3, 4 anos de empresa aberta, eu tinha vergonha de cobrar, então assim, eu fazia as coisas barato mesmo, porque eu duvidava talvez um pouco do meu potencial. Boa. Talvez assim, eu fazia as coisas bem, talvez, né? Não tanto quanto hoje, lógico, a experiência você vai ganhando. Só que eu falava, cara, como que eu vou cobrar de um paciente um tratamento mais de R$ 2.000? Tipo assim, como que eu vou. Na minha cabeça isso não entrava, né? Eu cobrar alguma coisa assim maior. Por quê? Porque pra mim era um negócio que eu tinha aquela ideia de que dentista é aquele negócio de você ir lá, colocar uma massinha e acabou, né? E quando eu comecei a perceber que os tickets podem aumentar, né? Que minha profissão estava assim numa ascensão muito bacana na parte digital, de cirurgia, de implantes. E eu comecei a ver que os pacientes aderiam e gostavam do tratamento. Eu comecei a perder o medo de cobrar, né? De falar para o cara, olha, é tanto, né? Chegou um momento que eu acho que foi muito bacana, porque eu vejo que hoje muitas pessoas, eles passam ali todo o tratamento e falam, agora você vai conversar com a minha secretária, ela vai te passar o valor. Uhum. Alguns porque é legal fazer isso e realmente é uma técnica bacana, mas outros porque tem vergonha. Total. Eu não, cara, eu gosto de chegar e falar assim, olha, teu tratamento é isso, 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 vai ficar tanto, tá? Dá pra fazer em tantas vezes. Por quê? Porque eu tenho, assim, hoje uma confiança de passar. Perfeito. E uma coisa muito importante é você ter confiança no teu produto. Total. Então, assim, eu tenho confiança que meu produto vai resolver o problema dessa pessoa. Então, eu Perfeito. vendo com toda a confiança. É isso. Diferente de você vender algo que você fala, cara, será que se ela comprar eu vou fazer o que eu tô prometendo? Aí o cara fica com esse desconforto. Eu acreditar no produto, né? Exatamente. Quando você sabe a solução que o seu produto entrega, de fato você acredita naquilo, né? Na verdade, venda é isso, né? Pode Exato. traduzir venda em entregar a solução, né? Existe a venda consultiva, que ela sempre existiu, na verdade, mas hoje em dia as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes, né? Muito mais E eu exigentes. acho que saber precificar, uma boa precificação é uma etapa importante no processo de vendas, e você só consegue fazer uma boa precificação justamente se você acreditar no seu produto, né? Tiver a visão própria formada do que ele resolve, da solução que ele entrega. Exatamente. E hoje a gente percebe, igual vocês falaram, um nível de consciência muito mais alto da galera. Até por conta da internet. Então hoje a pessoa quer fazer um tratamento, ela consegue pesquisar antes, ela Sim. pesquisa outros profissionais, então o nível de consciência dela já é mais alto. E aí nada melhor para passar o preço do que quem tem autoridade em cima daquilo. Então às vezes você Exato. delega isso para uma secretária, pode ser uma estratégia válida? Pode, mas ninguém melhor para passar o preço do que aquele que realmente sabe o que está fazendo, aquele que realmente é o dono do negócio ou quem mais tem autoridade para falar sobre aquele assunto. Total. Acho que é isso, né? Exatamente. Eu concordo. Eu acho que eu faria igual a você. Se eu estivesse trabalhando na área da saúde, principalmente pensando que a área da saúde
exige um pouco mais de intimidade, né? Você precisa ter... quando a gente lida com pessoas, na área da saúde, eu acho mais ainda, né? Você precisa ter esse contato, essa troca, a pessoa tem que sentir confiança. Então, tem o lado positivo de você encaminhar para a secretária cobrar, mas eu acho que quando você mesmo cobra, a pessoa talvez até enxergue com mais facilidade e valor naquele serviço que você está executando. Né? Exatamente. Talvez assim, a parte positiva de você terceirizar isso é você ter uma pessoa que ela não vai ceder. Né? Então, por exemplo, uma secretária, ela não vai, por exemplo, o paciente ele vai querer às vezes chorar um desconto, alguma coisa assim. Então a secretária, ela, vamos dizer assim, ela tá ali pronta e já treinada para não fazer isso. Só que aí cabe a você ter a sua autoridade, né? De falar, cara, o meu serviço é esse. Eu escuto direto de paciente, né? Às vezes que não é tão conhecido. O cara chega lá e fala assim, olha, eu fui lá no fulano e é tanto, por que que o teu é tanto? Né? E não que a gente é o mais caro, mas também não é o mais barato. Só que você ter a autoridade de falar para ele o seguinte, cara, é o seguinte, eu trabalho com isso e não é só o material, é a minha mão de obra, é a minha experiência que eu tô te vendendo, é a minha garantia que eu tô te devendo, te vendendo. Então é diferente, cara. Você tem que ter essa confiança de você falar, não, é isso e pronto, eu vou estar aqui com você. Ninguém melhor para explicar do teu produto, do teu serviço do que Exato, você. e saem dúvidas, né? Que às vezes a tua secretária não vai saber falar e você tá ali para responder de prontidão, para matar a objeção do cara na hora. E pensando também, cara, trazendo um pouco pro mundo dos negócios, né? Na parte de gestão mesmo. Precificação é uma coisa tão importante que é algo que pode quebrar o seu negócio e pode fazer o seu negócio prosperar, né? Exato. É de 0 a 100 muito rápido. Então, se você não sabe se precificar, serviço é um pouco diferente de produto, mas de qualquer forma, a precificação ela pode te levar ao sucesso mais rápido, mais devagar, ou o fato de não saber fazer isso pode te levar ao fracasso total, né? Quebrar teu negócio. Não? Eu cansei de ver, cara, clínicas aí que faturam, sei lá, 4, 5 vezes mais que eu, clínicas grandes, né, que quebraram. Por quê? O faturamento, ele é uma coisa, mas como que tá a tua precificação? Como que tá a tua entrega? Tá rápida? Você tá ficando ali com o paciente quantas horas na tua cadeira que ele tá te ocupando? Né? Então, assim, faturamento é uma coisa. Agora, você ter uma lucratividade e uma entrega, né? Você dá espaço para outro vir logo é outra. O faturamento muitas vezes é ego, né? É ego. O faturamento é ego. O que importa é a margem. Às vezes tem um cara que fatura 50 mil e sobra 30, 40. Tem outro que fatura 200, mas sobra 10, 20. Exatamente. Então, e o custo, não só... o custo operacional de você faturar muito e ter uma margem pequena, gasta muito mais energia ainda para você. Só de pensar em emissão de nota, em contabilidade. Exato, equipe. Né? Equipe, para você conseguir faturar isso, você vai ter que ter uma equipe maior. Então, a gestão fica mais complexa. Então, às vezes, vale muito mais a pena você precificar, né, com mais consciência, com mais coerência, para conseguir ter uma margem melhor do que, às vezes, pensar só em faturar, em vender mais, sem uma estratégia de preço mesmo ajustada. Já é uma consequência, né? Toda empresa que cresce muito, ela tende a diminuir a margem, né? Exato. Principalmente quando a gente fala de produto físico, né? Isso é meio que um padrão. Mas, cara, muito legal e até aproveitando assim, a gente sabe que venda é o motor de todo negócio, né? Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor serviço. Se você não souber vender, se você não souber falar, você não vai conseguir chegar no teu cliente, que quem vai te gerar o faturamento, né? O que te ajudou a entender, cara, que você precisava aprender a vender e destravar isso? Destravar a habilidade de vendas dentro de você. Porque venda é uma habilidade, né? Não é um dom. Habilidade. Venda é habilidade, é treinável. E é Como que foi, né? Como que foi pra você se destravar? Cara, primeira coisa, estudo, né? Porque assim, eu nunca fui um bom vendedor. Tem o cara que é vendedor nato. Você vê, cara, até no colégio, né? Tem o piazinho lá que chega e vende bombom e o cara já nasceu com aquele dom. Só que isso aí é pra poucos. Muito pouca gente sabe fazer isso já desde pequeno. Então é treino, cara, estudar. Eu li muito livro de venda, né? Estudei muito, então assim, ver vídeos de pessoas que vendem, né? Acompanhar essas pessoas, porque isso aí muda o jogo e você vai testando. Você fala, cara, isso aí deu certo, né? Esse entusiasmo que você tem que ter, né? A sua pessoa, você vende hoje o que você é. Então, por exemplo, algumas viradas de chave que eu tive em venda. Eu era o cara que eu ia trabalhar no meu consultório no começo de tenisão, calça jeans largada e camisetona, entendeu? Então, confortável. Assim, confortável. Eu falei, cara, eu sou dentista, eu vou pôr jaleco, pá, ninguém vai, né? Só que aí eu falei, cara, eu não tô vendendo bem a minha imagem, então eu comecei, vou me vestir melhor.
Outra questão, por exemplo, que você vê, é esse entusiasmo na hora de vender. O cara não vai chegar e comprar de você se você tá lá, né, capengando ali, não consegue explicar direito, se você fica com preguiça de explicar alguma coisa, porque é o que o Gustavo falou. Hoje o vendedor, ele tá sabendo de tudo. Ele já foi, às vezes, em 3, 4 antes de ir em você. Então, se você ficar de meias palavras e eu quiser liberar logo o cara, você não vai vender, né? Eu falo assim, hoje para você vender um tratamento de high ticket, cara, é 1 hora de conversa. Né? Menos que isso é difícil você vender um tratamento alto. Lógico, chegou um paciente que você vê que não é um paciente que talvez não queira mesmo fazer, tá só especulando, você não vai ficar gastando muito tempo, né? Às vezes é um tratamento, um tratamento simples, objetivo, que é isso e acabou. Agora você vê que é um cara que tem um potencial, que quer realmente fazer, que quer você tem que dedicar tempo, entusiasmo, vender a tua imagem, né? Senão o cara ele vai em outro que vai fazer isso. E hoje tem muita gente boa no mercado. Apesar de ter muitas pessoas ruins e fracas no mercado, tem muitos caras bons. Então você vai perder para esses caras bons. Sim, sim. Quem não se posiciona, literalmente está sendo engolido, né? Essa que é a verdade. Exato. Você precisa se posicionar. Saber vender, saber se posicionar. Exatamente. Né? E assim, é muito importante entender que todo mundo que procura a tua solução, todo mundo que procura uma solução, ela já tem uma frustração prévia. Ela já procurou isso antes. Né? Se você parar para pensar na odontologia, alguém que procura você para fazer um implante, muito provavelmente, não que 100% seja assim, mas você deve pegar muitos casos de pessoas que já passaram por outros profissionais e não tiveram sucesso no tratamento. Com certeza. O retrabalho hoje é o que a gente mais faz lá. Exato. É tirar o implante que foi feito e colocar outro, e não pegar um ossinho bonitinho do zero. Exato. Então, porque o cara teve uma experiência ruim. Uma experiência ruim, muito provavelmente a equipe não soube vender e pior ainda, né? Não souberam fazer o serviço, né, cara? Exatamente. Então, assim, Salim, só pra ficar bem claro pra galera que tá ouvindo, você acredita que um dos principais pontos foi o investir em conhecimento? Com certeza, Pra ter essa virada de chave. Falando aqui, tanto na área empresarial, pra você ter essa mentalidade mais empreendedora, tanto quanto pra área de vendas. Você acha que o investimento em conhecimento... Conhecimento, cara, conhecimento. Eu vou falar pra você, eu montei a minha clínica, assim, uma clínica legal mesmo, né? Que hoje eu tenho orgulho de mostrar pros meus pacientes. Tem aí uns 4 anos. Por quê? Porque o meu investimento antes disso não era fazer um café muito bonito, uma clínica muito top, ou comprar um carrão ali, né? O meu investimento era o quê? Em saber. Né? Em saber resolver e saber também não só técnica, mas também saber lidar com as pessoas. Total. Isso aí, cara... Tem que investir, é um negócio que exige investimento não só de tempo, mas financeiro também, muitas vezes. Né? A pessoa acha que eu preciso só fazer a técnica bem, que eu vou entregar um dentinho perfeito. Mas como é que você vai vender isso para o seu paciente? Como é que você vai explicar isso para ele? Né? Investir na sua imagem, né? Você tá bem consigo mesmo. Sim. Né? Então, isso é importantíssimo. Sim, faz muito sentido, cara. De novo, a gente volta para o que você falou, né? Saber se posicionar. Exatamente. Saber se posicionar, saber se portar. E eu também acho, cara, pra mim o estudo foi uma coisa que me ajudou muito a entender a parte técnica. Eu acho que a venda, ela é uma habilidade, ela é treinável como andar, como praticar um esporte, Exato. né? Você começa, só que você não vai aprender a jogar tênis lendo um manual de como jogar tênis, né? Você tem que praticar. Então, o estudo é importante, mas a prática, que é algo que você citou lá no começo, você sempre teve proatividade, né? Então, somar o estudo à prática, eu acho que esse é o caminho, né? É a chave. E aí entra um ponto também que você falou do perfeccionismo. Então, às vezes, essa pessoa que consome o conteúdo, aprende a técnica, busca o saber, mas não executa, acaba deixando de lado muito aprendizado. Então, às vezes, a pessoa acaba deixando de executar por querer executar só quando tiver perfeito. Exato. E aí, esquece que é no processo que a gente acaba aprendendo muita coisa também. Para mim também, assim, investir em conhecimento foi algo que mudou meu jogo, assim, sem dúvidas algo muito válido, tanto... E além disso, além de investir, eu acho que tem outro ponto que é a ambiência também. Muitas vezes você entra em cursos, em mentorias, você vai em cursos presenciais, acaba se conectando com pessoas, as pessoas têm dores semelhantes, ou já passaram por algumas etapas que você ainda está buscando passar, então eu acho que o investir em conhecimento aqui pelo que a gente está falando nessa conversa, está totalmente relacionado também à ambiência. Total. Certeza. A gente vive num ambiente assim, né? Num mundo, né? Num mundo que exige você saber
Onde você está. Onde você quem tá, você tá. cara. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Eu tive um congresso recentemente em São Paulo, cara, e assim, o congresso que eu fui, né, de um mentor meu, e eu já fiz todos os cursos que você possa imaginar que ele tem, e assim, já chamei ele pra vir no meu consultório, já fui no consultório dele, eu colei nesse cara lá no começo, sabe? Legal. E aí eu fui, assim, eu já sabia tudo que ia rolar lá, né? Só que eu fui, cara, por quê? Porque lá iam ter 300 implantodontistas, olha que, cara, Sim. que ambiente. Muito networking. Cara, muito network, eu vim com muita ideia assim de marketing, né? Coisa assim que não foi com os mentores, foi conversando ali com o pessoal, né? Trocando ideia com amigos, 4 dias você almoçando com o pessoal ali, você trocando ideia. Respirando aquilo, né? Exato, então assim, vim com ideias aí de marketing interno da minha clínica, que é uma coisa que eu não fazia, né? Eu só fazia marketing externo, tráfego pago, que é importante, mas falei, cara, e os meus pacientes que eu já tenho em minha cartela? Então, ideias assim que eu trouxe, por quê? Porque eu tive num ambiente que estava totalmente favorável para eu ter ótimas ideias. Show demais, cara. A gente vive num mundo muito acelerado, né? A gente vive num mundo hoje que a tecnologia nos permite ver muita coisa o tempo todo, todos os dias, né? E aí eu acho que o estudo, ele é até não só o estar, né, em ambientes certos, mas o estudo, como você falou, é uma forma até de você se desconectar dessa velocidade do mundo, né? Exato. Você tirar ali 30 minutos, 1 hora do seu dia para você desplugar, desconectar, Exatamente. ligar um timer, deixar teu celular de lado, colocar uma música, uma frequência, sei lá, o que, né, você Sim. gosta de ouvir, às vezes o próprio silêncio, e focar em estudo. E mais do que isso, cara, você falou da ambiência. Eu acho que a ambiência, mais estudos, mais prática, né? A tua história retrata muito isso. Você começou muito cedo, né? Desde o começo ali, já galgando o teu, já correndo atrás, proatividade, rapidamente você entendeu o que você precisava vender, você não sabia vender, começou a estudar, começou a se inserir em ambientes diferentes e literalmente você entendeu que é no trotar da charrete que as abóboras se ajeitam. É isso Esse aí, ditado cara. faz Você muito falou sentido. tudo, muito sentido. Não pode ser perfeccionista. Você tem que deixar a coisa e praticar e colocar a Total. coisa em prática. Senão, meu amigo, você não vai fazer nunca. É isso. Bom demais, cara. Pensando que pra você, não sei se você entende, né, se você entende isso como um ponto positivo ou um ponto negativo. Mas pensando que pra você treinar uma equipe foi algo que colocou o teu processo de vendas em outro patamar, como você falou pra nós em um outro momento. Como que você prepara a tua equipe com esse conhecimento? Porque você falou assim, eu busquei conhecimento e tudo mais, só que hoje você tem tua clínica, você tem teu negócio, você tem uma equipe de Sim. vendas, uma equipe que trabalha junto Sim. com você, e aí é um ponto-chave de virada do teu negócio, né? Passa a ser não mais você, e sim você time. e um grupo de pessoas, o time. E aí você como líder tem que não só buscar conhecimento para você, mas também aprender a parte didática, como passar isso, como liderar uma equipe. Então, como que você prepara a tua equipe? Como que você lidera o seu time de vendas dentro do teu consultório? Cara, isso é uma pergunta bem legal, porque assim, hoje para você crescer exponencialmente, você não consegue crescer sozinho. Então assim, tem que ter um time do seu lado, nem atrás de você. Por que que eu digo isso? Quando eu comecei, cara, comecei lá atrás no meu consultório, na minha portinha, era eu e uma auxiliar. Então olha só, eu e minha auxiliar, eu atendia o dia inteiro, fazia de tudo, começava a atender 8 da manhã, às vezes ia até as 10 da noite, e assim, atendendo sem parar. E falei, cara, que massa, tô trabalhando um monte, tô ganhando grana, né? Uma grana que eu consigo aí pagar minhas continhas, uma coisa que eu não esperava, né? Só que assim, essa minha auxiliar, ela me auxiliava, né, nas cirurgias, enfim. Chegava paciente, tinha que tirar a luva, ir lá abrir a porta, atender telefone, cobrar. Eu falei, cara, isso aqui tá errado, mas ainda eu não posso, né, me dispor de mais uma pessoa. E aí eu comecei a pensar e falei, cara, eu acho que agora tá na hora, contando já, né, toda a trajetória de equipe. Falei, cara, acho que agora tá na hora de eu ter mais uma pessoa. Fica uma aqui na frente e uma ali atrás, né, me ajudando e uma ali. E eu comecei a ver que as coisas divididas, né, elas dão certo, porque cada um tá ali na sua, cada um tá fazendo o seu papel. Essa Perfeito. semana mesmo a gente contratou mais uma pessoa e pretendo contratar mais uma até o final do ano. Por quê? Onde eu quero chegar? Esse treinamento ele tem que ser feito e você tem que tirar tempo para isso. Se eu fico só no operacional, talvez até hoje eu ia ser o Salim que faz de tudo, que faz clareamento, limpeza, restauração, não ia ter um time, né? Então, assim, hoje eu começo a delegar, eu vejo que delegar é muito importante. Eu fui o cara que tentei fazer, por exemplo, o meu tráfego no começo, não dava resultado, eu tenho que ter uma equipe que faça isso para mim.
Então, isso nem eu falo, não falo nem que é parte da minha equipe interna ali, né? Alguém que você tem que terceirizar. Como que eu vou treinar uma secretária? Eu não sei o papel certo de como fazer isso. Então, eu pago um curso para alguém ensinar ela, alguém que entenda. Né? Eu faço esse investimento. Hoje eu tenho, por exemplo, uma colaboradora que ela está começando a entrar no mundo da prótese, ela criar as próteses. Eu sei fazer isso? Não tão bem quanto algumas pessoas. Então, eu estou investindo nela, estou dispondo do meu dinheiro para essa pessoa aprender e ela poder me dar esse retorno e, lógico, para o crescimento dela, ela trabalhar contente e feliz. Sim, total. Então, cara, é você investir nas pessoas. Pô, Salim, você que treinou o seu time? Não. Mas eu fui o cara que talvez incentivei nessa questão de, pô, então vamos ensinar e vamos ver quem sabe para poder ensinar ela. Legal, legal. Ô Salim, ainda nesse assunto, falando sobre gestão de equipe, como está estruturado? Quantas pessoas hoje estão sob a sua gestão? E como você define ali os setores, digamos assim, as funções de cada um? Como está distribuído isso? Legal. Cara, hoje a gente tá numa equipe, assim, direta, né, interna ali, de mais ou menos umas 10 pessoas, né? São 10 pessoas. Então, em 4 dentistas e 6 colaboradores, né? Então, como que é essa divisão? No começo foi difícil para eu falar não para alguns pacientes, né? Porque eu fazia ainda algumas coisas que o paciente já era acostumado comigo, mas chega uma hora que eu falei, não, agora realmente eu vou fazer só o que eu gosto e o que eu quero fazer. Então, eu dividi isso para dentistas, cada um especialista de uma área. Só para vocês terem uma ideia, tá? Quando eu vou lá no Salim, não é ele que me consulta mais, tá? Pra vocês terem uma noção disso que ele tá falando. Tá, mas se precisar, a gente abre uma exceção, né, cara? Se precisar, dá jeitinho, né? Dá um jeitinho. Mas assim, esse jeitinho, cara, que eu tive que parar. Porque se eu desse jeitinho pra cada um, você ia ficar o dia inteiro dando jeitinho. É bem isso. É bem então, isso. assim, é delegar. Eu tenho hoje um ortodontista, que é uma coisa que eu nem faço, né? Tenho endodontista, tenho clínico geral e tenho eu na parte de cirurgia. Né? Então, assim, dividir. Como que eu vou fazer só implante, focar, estudar implante? Preciso de tempo para estudar. Sim. Equipe, vamos lá. Hoje a gente está aumentando a nossa equipe, por quê? Eu preciso ter alguém que é responsável pela parte técnica, né? E aí eu tenho fora essa pessoa mais 2 pessoas que fazem odontologia, que estão estagiando lá comigo. Então, além delas estarem aprendendo, elas me auxiliam também. Né? Elas me ajudam e elas também estão sendo beneficiadas. Eu tenho a comercial, eu tenho mais uma pessoa que também fica nessa parte ainda técnica e comercial, certo? E agora, por isso que eu quero mais uma pessoa para ficar cada uma no seu quadrado. Então, financeiro separadinho, comercial separadinho, técnico separadinho, me auxiliando. Então, cada um tem a sua função para fazer com excelência. Perfeito. Porque senão não adianta você ter uma pessoa que você quer economizar, só que ela não vai trazer o que ela poderia trazer. Perfeito. E quando você se refere a comercial, só para a galera que está ouvindo nos entender, assim como na advocacia, talvez, acredito que na área de odontologia não seja algo tão corriqueiro os dentistas falarem em comercial, em vendas de forma tão direta como a gente está falando aqui. E aí, quando você se refere ali pessoas da sua equipe comercial, e você incluso nisso, como que é esse trabalho comercial ali na odontologia? É assim, Gustavo, como que acontece? Hoje você ter uma pessoa só no comercial é muito importante, porque se você não tem, você quer economizar um colaborador, você deixa muito mais dinheiro na mesa do que você gastaria com ele. Total. Por exemplo, a minha comercial que eu digo é a pessoa que vai atrás dos pacientes. Chega a lead, ela tem que ligar 3 vezes. Não atendeu, ela manda áudio. Os meus pacientes que eu já tenho, fazer um follow-up, fazer remarketing, né? Pra quê? Pra ligar, pô, faz 6 meses que você não vem, né? Tá na hora de vir. Aí esse paciente, ele vem. Agora, se você deixar por conta, porque você não tem uma pessoa pra fazer isso, vamos falar em números aqui, cara. Você vai hoje ter um salário aí, né? Sei lá, vou ficar falando salário aqui, mas um salário que você paga pra uma pessoa, ela vai te trazer muito mais tendo essa função de trazer gente. Total. Perfeito. Quem que dá o faturamento? São os clientes que vêm. Aí Não, tem que ter alguém atrás disso. Tem que ter economia, tem economias que não valem a pena. Exatamente. É a questão do tráfego. o barato que eu falei. sai caro, O né? barato sai caro. Eu comecei a fazer tráfego, eu queria fazer, né? Eu vou aprender a fazer. Cara, eu não tenho tempo de aprender tráfego, não é minha área. Então, assim, tá, eu vou economizar lá R$2.000 com uma agência de marketing, só que o tanto que eu poderia estar fazendo enquanto eu tô aqui estudando isso aqui, né? Então, o cara tá me trazendo quantos leads bons? Eu trazia lead que não... horrível. Total. Eu acho muito interessante a gente sempre buscar focar e destinar o nosso tempo, claro,
cada um tem um processo, tem um momento, mas focar e canalizar nossa energia na nossa área de potência. Exato. Então, hoje você faz a parte de implantodologia. Implantodontia. Isso, implantodontia. E se você quiser fazer várias outras funções ali dentro do teu consultório, se você quiser fazer tráfego, quanto tempo que vai faltar para você canalizar essa energia, né, naquilo que te traz mais retorno muitas vezes? Sim. E você falou uma coisa importante, Gustavo, é o processo. Por quê? Cara, você não vai começar já com tudo isso pronto. Então foi importante eu fazer isso, né? Primeiro eu aprendi para talvez saber fazer um acompanhamento ali do que está acontecendo, mas não é do início que você já vai ter esse poder, vamos dizer assim, de já ter tudo isso. Não, já vou montar uma equipe. É aos poucos. Então, talvez você vai ter que fazer coisas que você depois não vai fazer, mas no início é necessário. Sim, né? Você perdeu um tempo ali, entre aspas, perdeu um tempo. Né? Você falou um ponto, cara, que eu vejo que muita gente tem essa dúvida, tá? Quando a gente pensa em prospecção, que é o papel de uma pessoa que compõe a equipe comercial, uma ou mais, né? A gente tem 2 tipos de prospecção. A prospecção inbound, que é a produção de conteúdo para o lead chegar, como você citou, o lead chega, a tua equipe tem que entrar em contato. Exato. E a gente também tem a prospecção outbound, que é a prospecção ativa, que aí em um dos momentos que você citou, que é aquele paciente que não vem e a gente precisa fazer o follow-up, isso é um exemplo de prospecção ativa. Mas qual que é a dúvida que eu vejo que existe muito, principalmente na área da saúde? Como que eu, pensando em alguém que está começando, eu posso prospectar ativamente pessoas, já que ninguém me conhece, sabendo que, você não pode chegar para a pessoa e falar assim, viu, teu dente tá feio, né? Então, como que foi para você o teu começo? Como que você fez essa prospecção ativa e como que você treina a tua equipe hoje? Né? Tem alguma técnica? Como que você enxerga isso na área da saúde, já que é um pouco mais delicado ir atrás, entre aspas, do paciente? Sim, e aqui só complementando, né? Já pode falar também sobre os canais de aquisição de clientes que você tem hoje. Claro. Né? Digital, online, offline, indicação... Pode aprofundar um pouco nisso também. Vamos lá. Então, assim, para a pessoa que não tem ainda uma clientela e está começando do zero, né? Como foi o meu caso. Cara, eu comecei atendendo parentes e amigos. Então, assim, querendo ou não, quem vai atrás de você é quem você já conhece. Se você não tem, às vezes, uma verba, um dinheiro para investir em pessoas, né, de fora, um tráfego, por exemplo, você vai ter que ter em quem você conhece. Então, assim, é um caminho demorado. Né? Se você está começando do zero, é um caminho demorado. Por quê? Outra questão, eu trabalhei em várias clínicas. Esses pacientes que eu atendia, né, nessas clínicas e gostaram do meu trabalho, porque eu investi em técnica, então eles também me procuravam já. Então, talvez antes de iniciar um negócio, você participar de um negócio que não é seu, para você ter essa visibilidade e aí sim você ter algo para começar. Entendi. Né? Então, assim, foi isso. Começam-se as indicações, né? Porque eu não fui já de começo, fui fazer tráfego e fui investir em marketing. Foi bem, assim, uns 3, 4 anos depois, talvez. Então, começam-se as indicações e aí é você fazer a coisa certa, né? Você não pisar na bola. Por quê? Você já não tem muita indicação. Fez uma coisa errada, cara, acabou. Você já vai ficar queimado. Então, o cara foi lá. Outra questão importante. Isso aqui é meio polêmico que eu vou falar. Vai. Mas é você não querer cobrar, cara, muito caro as coisas, porque o cara, eu preciso me valorizar, eu preciso isso, eu estudei, eu investi. Cara, mas quem é você para você se valorizar ainda, entendeu? Sim. Então, assim, no começo eu fazia coisa barata mesmo, né? Às vezes eu pagava o meu custo. Pra quê? Pro cara, ele saber que eu tô ali, que eu faço um serviço bem feito, né? Falar, eu vou te cobrar isso aqui, teria que cobrar isso, mas eu vou te cobrar isso. Por quê? Porque senão você não vai ter uma clientela que chegue te pagando o custo do mercado. Total. Isso é uma das coisas, acho que mais importantes, cara. Você criar oportunidade para mostrar o seu trabalho. Exatamente, porque é melhor você vender 10 tratamentos, né? Por exemplo, no começo, vamos falar assim, 10 tratamentos de R$150, do que você querer cobrar R$1.500 e não vender nenhum. Sim. Lógico que eu fiz uma proporção absurda, né? Mas assim... Sim, essa é a lógica. E aí entender o processo que a gente falou agora há pouco, né? Em que momento você tá. E esse cara vai gostar de você, ele não vai mais querer em outro, e aí a coisa vai andando. Exato. Eu acho que é assim, você até levanta um ponto que é até uma dica pra galera que tá começando o teu negócio, né? Você falou que algumas vezes você até cobrou só o custo para captar aquele cliente, poder ter a oportunidade de atender ele ficar. Então, para as pessoas que estão começando um negócio, eu acho que é importante entender isso, né? Você pode...
você que está começando o teu negócio, seja vendendo um produto ou um serviço, você pode criar promoções estratégicas, né? Exato. Você pode criar oportunidade para as pessoas conhecerem você. Então, talvez um desconto. Pô, vem aqui fazer um talvez... clareamento, eu tô com uma oportunidade aqui que eu vou te cobrar o isso. produto e mais um pouquinho. Eu cobraria, sei lá, R$1.500, mas eu consigo fazer para você por tanto. E o cara vai te conhecer, Exato. né? Então, assim, isso aí é antiético? Claro que não. Né? Por que que é antiético? Você tá tentando fazer, você não vai ficar fazendo isso pro resto da vida. Sim. Né? A minha noiva mesmo está se formando agora em estética e ela já tá com essa ideia de, tipo assim, pô, eu não vou sair cobrando o que o mercado cobra, eu preciso aprender, eu preciso de portfólio para mostrar um antes e depois para os pacientes. Então, como que eu vou ter essa primeira clientela? É assim, cobrando barato. Tem que cobrar barato, talvez criar oportunidades, estratégias, aí depois você faz um upsell, né, que é oferecer um serviço em cima do outro. Exato, Enfim, legal. para quem tá começando, a dica é essa, né? Pense Pense em estratégia para você baratear o seu serviço, ou não necessariamente baratear, mas facilitar o acesso. E não se meta com o que você não sabe fazer também. Querer fazer algo barato, que é uma coisa que está fora do teu alcance. Então, fazer coisas simples. Você ganhar a pessoa. Né? Depois você ter esse conhecimento, ter investimento, ter verba para investir, para saber fazer algo mais, né, mais profundo. E aí a coisa vai andando e você vai chegar um momento e vai cobrar o que você quer. E Salim, pensando nesse cara que mais recém-formado, que ainda não tem talvez uma verba para contratar, para investir em tráfego pago, né? Você já deu uma dica agora, mas tem alguma outra forma que você fez, talvez, além da indicação ali, e alguns clientes você já tinha, que você foi ativamente atrás desse cliente, alguma forma que você fez isso? Olha, Gustavo, ativamente eu ainda não fiz, né? Nessa época eu não fiz. Era só essa questão mesmo de fazer algo para pedir a indicação dessa pessoa, né? Hoje, cara, tem assim muitas coisas boas, né? Falando já de um outro momento, de planos de indicação que é muito legal fazer, né? Então, assim, mas na época não. Na época o que eu fazia era fazer um tratamento bem feito, né? E não cobrar tão caro ou um pouco abaixo do mercado para você ter essa clientela e ganhar essa pessoa. Só que a gente acha que isso vai demorar muito, que vai... Lógico, não vai ser da noite pro dia, né? Não vou fazer isso nesse mês e mês que vem eu já vou estar cheio de cliente. Só que, cara, em um ano, né? E um ano é um tempo muito curto, você já vai ter muita indicação. Por quê? Vamos falar da minha área. Todo mundo precisa de dentista, cara. Então o cara foi lá no teu consultório, fez um tratamento, ele vai comentar, ele vai querer que as pessoas vão até você. Então em um ano você já tem um crescimento grande. 2 anos, mais ainda. Então a coisa é um pouco demorada. Eu não teria uma outra ideia a não ser isso, trabalhar direito e com um custo um pouco reduzido dos demais, já que você está começando. E hoje ali no teu consultório, em proporção, quantos por cento mais ou menos que vem de indicações e quantos por cento você prospecta através de tráfego pago, estratégias no digital? Isso aí é um pouco confuso porque muitas indicações vêm, né? Porque o paciente foi lá e indicou para outro, só que daí ele foi assim, o reforço foi o tráfego. Então o cara foi indicado, só que também o tráfego reforçou. Mas hoje lembrou a gente ele, né? Exatamente. Hoje a gente tem assim uma média mais ou menos de indicação de 60% a 70% de tratamentos fechados, né? E vamos falar aí de uns 30%, 40% de tráfego. Né? Então, porque o tráfego vem bastante gente, só que é uma pessoa mais desqualificada para fechar com você. Ela viu o teu vídeo, às vezes até te acompanha faz tempo, aí é legal. Mas o cara que vem de indicação é melhor, né? O melhor bem mais tipo aquecido, né? Exatamente. O cara já sabe até mais ou menos quanto a vizinha gastou, então ele já sabe o que vai acontecer. A verdade mais fácil é que converter, né? Exato. A indicação é basicamente tirar pedido ali, né? É muito mais fácil da gente converter a venda do que muitas vezes uma pessoa, um lead que veio ali do tráfego pago e você tem que primeiro criar o interesse, convencer ele, explicar o motivo do que ele precisa do teu serviço, criar do teu essa tratamento. necessidade na cabeça dele. Exato. E aí que entra as técnicas de venda, né? Exato. E as técnicas de venda daí que vem para você fechar ali na hora. A gente tenta sempre fazer o fechamento ali na hora. Exato. Cara, e até um ponto que a gente citou agora aqui, que é sobre gerar valor, né? Citamos agora há pouco sobre gerar valor e precificação, e você falando me fez pensar nisso. Essas pessoas que já chegam com um nível de consciência um pouco mais alto, não só sobre o custo do teu serviço, do teu atendimento, mas também sobre a necessidade daquilo que você tem a oferecer.
Como que você gera esse valor? Como que é esse processo de gerar valor, já que o seu produto, o seu serviço tem um ticket médio alto, né? A Sim, gente não está falando de tratamento odontológico nenhum, é barato, né? São coisas importantes, é fundamental, é essencial, então a gente acaba não considerando caro, mas não é um valor acessível para todo tipo de público, né? com Então, certeza. imagino que vocês tenham que dar condição de pagamento, seja uma solução, mas como que é esse desafio de vender tratamento de alto valor, um serviço de um ticket médio interessante, vamos dizer Sim, assim? com certeza. Cara, hoje assim, para você vender um ticket alto, né, um high ticket, o que que acontece? São várias vertentes aí. Primeiro, trabalhar com tecnologia, né? Então, o paciente chegar lá, você fazer diferente da maioria. Já vou até dar uns spoilers aí para a concorrência, né? Mas por exemplo, você jogar ali, por exemplo, o paciente veio fazer um tratamento alto. Cara, não é só você falar, você precisa fazer isso, isso, isso. Primeira coisa, eu trabalho com um público mais de idade. Então eles gostam de conversar. Então você trocar uma ideia com o cara, querer saber a história do cara primeiro, pro cara se soltar, né? O cara realmente ele fala, pô, esse cara aqui ele é de confiança. Ele não quer só meu dinheiro, ele quer entender a minha história. Total. É por isso que eu falei lá atrás, é uma hora de conversa, né? Muitas vezes até mais. Então o cara chegou ali, ele quer conversar. Você entendeu o problema dele. Mas por que que você me procurou? Porque eu já sei que ele precisa daquilo, mas ele que tem que colocar na cabeça dele, ele que tem que me responder o porquê que ele precisa. Então você fazer ele entender essa situação, Legal. né? O que que isso tá te prejudicando? Então a venda, cara, eu vejo que é isso. Você deixar a pessoa falar e você fazer uma indução, né? Você, como eu falo que é uma dança, né? Você levar ele na dança e você ir falando, ele falar o que você quer que ele fale, né? O cara falou o que ele quer, o que você quer, aí você vai mostrar o conhecimento. Aí você vai mostrar que você tem tecnologia para fazer o tratamento dele, né? Que é o que eu Legal. trabalho muito hoje, cirurgia guiada, software de computador, abrir uma tela para o teu paciente. Então ele vê que fala, pô, o cara me entendeu e ele não é qualquer um. Legal, legal. Eu acho que a venda, ela é muito... Ela acontece de verdade, de forma genuína e natural, quando é criada essa conexão entre, no seu caso, dentista e paciente, né, essa criação de rapport, né, e aí quando você consegue construir a confiança, quando você ganha a confiança dele ali nessa conversa, né, seja com questões perguntando da vida dele, enfim, ali é que, a partir dali que a venda começa. Né? Exato. Na verdade, é ali que a venda é feita. Né? Ali, para mim, é o ponto-chave. Eu acho esse momento o ponto-chave. Com certeza. E eu perdi muita venda, cara, antes de entender isso. E quando eu comecei a entender isso? Estudando, né? Lendo livros. O Spin é um livro excelente, né? Que a gente, Spin Spin Selling. Pô, isso aí, cara, o cara que vende, ele tem que ler esse livro. Porque, cara, você saber levar uma venda, o cara chegava na minha clínica, eu já sabia, como eu falei, o que ele precisava. Precisava de 3 implantes. Então o cara sentava e falava, ó, então é o seguinte, você precisa desses 3 implantes, fica tanto. Ah, eu vou ver então, daí eu te aviso. Então, cara, isso aí é uma coisa que você resolve ali, o paciente, você libera ele em 10 minutos, só que você não fecha nada. Exato. Né? Você não entendeu qual que é a do cara. E muitas vezes o paciente ele não quer ouvir tecnicamente o que você tem para falar, o que você tem para fazer. Na advocacia eu vejo muito isso. Muitas vezes os advogados sendo muito técnicos, explicando como eles vão fazer no processo e aquele cliente não está entendendo nada. Exatamente. Então, é nesse momento que a criação de conexão, de construir confiança e aí explicar também de uma forma que ele consiga entender. Então, usando analogias. exato. Né? Você, por exemplo, que lida com pacientes de uma idade um pouco mais avançada. O tipo de comunicação, ele é muito importante também, porque você tem que adequar a sua comunicação à realidade daquela pessoa. Exato. Então, como se constrói confiança? Adequando a comunicação à pessoa que está ouvindo. Então, acho que isso é muito importante, né, para qualquer área Tem de que ter venda. Né? essa Aqui nós falamos confiança. da advocacia e da odontologia, mas para todas as áreas. Tem que ter essa confiança. Cara, eu vejo assim hoje grandes clínicas e grandes franquias, né? Porque a franquia é algo talvez não tão humanizado que a gente vê hoje. Não falando de todas, mas muitas, né? Então, o que que acontece? Primeiro, por que que tem tanta inadimplência, né? Porque o paciente foi lá e ele foi tratado como... Talvez até eu vou ser meio cancelado de falar isso, né? Mas ele foi tratado como mais um, né? Então, assim, o cara foi lá, não recebeu um tratamento bom, talvez na venda foram bom com ele, mas o cara foi lá, então ele saiu de lá mal, não satisfeito. Então, assim, ele talvez até deixa de pagar o cara, sai falando mal, né? Então, é isso que a gente tem que também cuidar muito. Na venda, na
transição e na pós-venda também. Perfeito, é todo um processo, né? Todo um processo. Cara, eu acho que, pensando em gerar essa conexão e essa autoridade, o segredo das vendas está em você se tornar um bom perguntador, né? Bom perguntar a coisa certa. Perguntar a coisa certa, porque, na verdade, é o que você falou, a gente precisa elevar o nível de consciência das pessoas. Exato. O primeiro passo é ela precisa entender que ela tem aquele problema, né? Depois que ela entende que ela tem aquele problema, ela entende que ela precisa de ajuda. Depois que ela entende o problema, entende que precisa de ajuda, ela vai procurar e aí vem você com a solução. E aí o Exato. nosso objetivo como vendedor, no teu caso como implantodontista, é mostrar para ela as vantagens dela fazer um implante dentário bem feito com tecnologia atrelada, para que ela tenha o quê? Ela não quer saber da tecnologia, ela quer voltar a comer o churrasco. Ela não quer saber do implante. Ela não quer saber que tipo do de dente material no é. lugar. É. Exatamente. Ela quer ter o dente de volta, ou o sorriso inteiro, né? Se for o caso. E você só vai saber o que ela quer se você fizer boas perguntas. Exatamente. Se você Exato. perguntar e saber qual que é a dela. Exato. Né? Exato. A gente não pode achar que o paciente ou o cliente, ele já sabe o que está na sua cabeça. Ele não sabe. Exato. Ele é leigo. Apesar de ter muita informação, a parte que toca ele não sabe. Ele tá na segunda fase, né? Ele já sabe que ele tem um problema e ele decidiu procurar ajuda. Exatamente. Ele tá na segunda fase. E essa segunda fase que você tem que fazer ele entender. Perfeito, perfeito. Total, faz muito sentido. Cara, você citou a tecnologia no teu consultório, que eu acho que é um dos grandes diferenciais hoje. A gente tá vendo o avanço da tecnologia em todas as áreas, né? A inteligência artificial, ela vem crescendo muito. Muito. E eu acredito que você, como dentista, também deve utilizar bastante, né? Bastante. Mas eu queria entender um pouco mais, né? Uma curiosidade aqui. Como que funciona essa cirurgia guiada? Por que ela é um diferencial hoje? E, assim, fala um pouco dela para nós e por que que ela é um diferencial para os dentistas. Cara, a cirurgia guiada é o seguinte, hoje é uma coisa que não é mais tão nova, né? Só que ela tá em muita ascensão. Então, por exemplo, o implantodontista raiz, né? E faz muito bem feito os implantes. A gente faz uma técnica onde talvez muitos casos ela é mais invasiva. Você tem que abrir ali o paciente para ver onde você vai colocar a melhor posição do seu implante. E muitas vezes acontece erros, né? E erros grotescos. Só como eu disse, tem o cara que é bom mesmo, convencional, e faz bem o convencional. Mas não é por isso que ele não precisa usar a cirurgia guiada. Porque o que é a cirurgia guiada? Eu não vou ficar abrindo o meu paciente para ver onde eu vou colocar o implante, né? Para ficar vendo assim, se é aqui ou se é aqui. Eu realmente vou posicionar o implante dele num software de computador, já com inteligência artificial também, então para a gente fazer a melhor posição possível para o meu paciente. Onde seria a melhor posição desse implante? E a partir disso eu vou gerar um gabarito, né? E esse gabarito, ele é uma guia onde você encaixa na boca do seu paciente e você só tem aquele lugar para colocar o implante, ou seja, você não vai errar o seu implante. Muito bom. Por que existe hoje retrabalhos? Porque você errou. Geralmente é porque você errou. 5% é porque é culpa do paciente, né? Porque o paciente tem ali alguma comorbidade ou algo assim. Então ele veio realmente para agilizar isso, agilizar a vida do dentista, agilizar a vida do paciente. Sim, legal, legal. Eu acho que a tecnologia ela vem para ficar, não é mais o futuro, né? A inteligência artificial é o presente, não é o futuro. E é o que você falou, cara. O problema tá no erro, né? É o que a gente falou das pessoas já terem procurado uma solução para aquele problema antes. A grande maioria das pessoas já passaram por alguma experiência negativa e por isso que elas chegaram até você. Então, se você não é um bom vendedor, você não tá pronto para enxergar isso. E aí, você muitas está vezes, com uma técnica atrasada, né? Porque essa técnica pessoa já atrasada. viu em outros consultórios que existe e você não sabe nem como começa. Perfeito, perfeito. E como que surgiu, cara, essa ideia de criar mentoria? Você até citou no começo aí. A gente sabe que você está trabalhando, trazendo a tecnologia para o teu consultório justamente por conta desse diferencial de evitar erros. E aí agora você está entrando para o mundo do digital, né? Se posicionando aí de uma outra forma, além do seu trabalho convencional de muitos anos. E da onde que surgiu essa ideia e o que você enxerga, né, para o futuro da Odonto pensando nesse seu propósito? Cara, na verdade essa ideia surgiu da seguinte forma. Eu sempre estudei bastante, sabe? Eu gosto muito de estudar. Então estudar, seja em curso online, presencial, vou no consultório de outros profissionais e pago caro para estar lá para ver como ele faz. E nessa, cara, você acaba ficando adiantado de alguns colegas. E aí muitos colegas me procuravam para saber, como faz isso, como faz aquilo. Eu sempre gostei muito de ajudar. Eu ligava pro cara, às vezes ficava 1 hora com ele no telefone para poder assim explicar como faz isso e com muito prazer, sabe? Eu ficava
muito contente e satisfeito em falar, poxa, cara, eu ajudei o cara ali. Ele mandou uma foto pra mim, a cirurgia ficou legal, do jeito que a gente falou. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, por que não cobrar isso e, na verdade, né, não cobrar assim de, pô, vou cobrar dos meus amigos, mas por que não escalonar com isso? Foi onde eu tive a ideia da mentoria. E aí vem aquela história, de onde começar, como começar, né? Eu não sei, nunca dei aula, então assim, eu não sou professor, né? Não é a minha praia, apesar de eu gostar de ensinar. Foi onde eu contratei uma equipe para me estruturar com isso, então você tem que fazer um investimento, eu já tinha essa ideia de que sozinho eu não conseguiria. Então, onde eu contratei uma equipe, me ajudou a estruturar tudo isso. Eu fiz algo que eu sei que é uma dor para muitos dentistas, porque hoje o dentista, o implantodontista, ele quer aprender cirurgia guiada, né? Chove leads pra gente querendo aprender. Nem todos fecham porque tem muitos curiosos, mas assim, eu vi que é algo que está em muita ascensão, né? E hoje, assim, Pedro, o que acontece? Ficou muito fácil e muito acessível para um dentista trazer isso para a clínica dele, né? Hoje o cara, por exemplo, para ele operar de forma digital, ele precisa aí de um investimento de menos de R$5.000 para ter a estrutura que ele precisa, né? Para você fazer tudo isso, né? Então ensina o cara a fazer tudo isso. Então não é mais uma desculpa eu ter que investir em equipamentos muito caros. Claro, existem os equipamentos caros que vão agilizar mais ainda a vida do cara. Só que assim, o cara hoje com um baixo investimento, ele consegue fazer tudo isso no consultório dele, né? Ele consegue ter o software, fazer um planejamento, posicionar esse implante, ter esse encantamento para o cliente dele, certo? Gerar suas próprias guias com custo muito barato, irrisório perto dos benefícios que vai trazer. Então não tem por que o cara não fazer isso, né? O cara ele não faz porque realmente ele tá com muita preguiça ali de aprender ou ele ainda não entendeu que isso aí não é mais o futuro, é o presente. Exato. A tecnologia veio para ficar. Veio para ficar. E eu acho que tudo isso tá muito relacionado com o que a gente falou, né? Você, por já ter investido bastante em conhecimento, em cursos, em mentorias, assim como eu, Pedro, aqui também, hoje você se enxergou nessa posição de ensinar, né? Então, eu acho que é um pouco natural, igual você falou, você gosta também de falar, de explicar, né? Você tem isso natural em você, e aí você, por muito tempo, aprendeu e hoje você tá do outro lado ensinando. Como que é a satisfação, a diferença, por exemplo, de você entregar um implante e a diferença de você ver um mentorado, um aluno seu prosperando, melhorando, te dando feedback. Fala um pouco sobre cara, essas satisfações aí em duas áreas distintas, né? Na mentoria e no consultório. Sim, com certeza. Eu falo que assim, quando eu comecei a mentoria, eu me redescobri em uma outra área. Então, assim, são coisas totalmente diferentes, né? O meu nicho aqui são pacientes de idade, ou nem tanto, e aqui são dentistas, colegas, né? Que talvez antes eu via como concorrentes, agora eu vejo como clientes e colegas, né? Que eu quero ajudar. Então, assim, a satisfação, eu vou falar para você que hoje em dia ela é praticamente a mesma. O sentimento de satisfação. Por quê? Você entregar um sorriso para uma pessoa talvez é mais emocionante, né? Você ter aquela pessoa chorando realmente porque ela voltou a viver. Mas a satisfação de você ver um colega também que está fazendo uma coisa, que está implementando um sistema que você, né, criou ali e organizou e fez uma maneira que ele entendesse tudo isso, e agora o cara tá te mandando vídeo, áudio, agradecendo, é assim também muito satisfatório, cara, porque assim, eu sou um cara, existem pessoas que querem ganhar dinheiro, né? Eu gosto de ganhar dinheiro, só que eu gosto de também ver que esse dinheiro tá vindo de uma satisfação minha, de algo que foi assim produtivo e abençoado, né? Sim. Não só tipo pegar o dinheiro do cara. Sim. Eu recuso de vender mentorias às vezes, porque o cara ele acha que ele nunca fez implante na vida e fazendo cirurgia guiada ele vai poder começar a fazer implante. E aí eu recuso, eu falo, cara, eu não vou te vender minha mentoria porque você não vai fazer certo, você vai fazer cagada. Você não tá no momento de compra. Não é o seu momento, então eu explico pro cara, lógico que eu não sou ignorante com o cara, mas eu explico pra ele entender. Talvez na cabeça dele ele acha que pode. Então eu falo, cara, faz uma SP, né, estuda, aprende a fazer implante convencional e me procura, pra daí a gente poder dar esse up aí na tua carreira. E olha só como isso é poderoso, né? Muitas vezes você recusar esse cliente, esse potencial cliente com educação e com motivo justo, né? Sim. É saúde, é algo de muita responsabilidade o que você... Não envolve só ele, né? O que vocês fazem com o paciente dele. E aí, muitas vezes, por esse posicionamento de não querer vender a todo custo, mas sim vender para quem realmente faz sentido,
esse cara pode ser um potencial indicador. Com certeza. Com É. certeza. Sim. É um indicador e é um cara que lá na frente vai te procurar, né? Ele vai querer, porque ele falou, pô, esse cara ele foi honesto comigo, ele realmente tem o que oferecer. Você citou um ponto muito importante, né? Que é o fato de ter um propósito. Acho que é muito legal ver que você enxerga a vida dessa forma, que as coisas têm que ser abençoadas primeiramente e tem que ter um propósito por trás, né? A grana é um meio, o dinheiro é um meio. É o Né? O meio. dinheiro é um meio, é uma ferramenta, e eu acho que se a gente faz algo sem esse propósito por trás, sem dar inspiração para algo maior do que nós mesmos, não faz sentido, né? Não E faz aí é sentido. literalmente só pegar Fica o um negócio dinheiro, cara. vazio. Eu acho que é o caminho da vida. A gente primeiro aprende, né? Depois que a gente aprende para nós e aplica, a gente aprende a ensinar e depois a gente ensina a ensinar. Exato. Né? Eu acho que esse é o caminho da significância, né? É você chegar em casa e falar, cara, que dia gostoso, né? Que dia legal. Às vezes você atendeu um monte de paciente, ensinou o cara, fez ali uma mentoria, e você chega em casa, ganhou grana, né? E você chega em casa e fala, cara, eu ganhei grana, só que foi um dia gostoso, né? Um dia bom. Eu somei. É significante. E é legal também a gente, nesse processo, entender e manter um coração ensinável. Porque ensinar traz muito aprendizado para nós também. Muito. Eu falo isso porque também tô com um programa de mentoria e tem sido muito bacana. É muito legal você poder proporcionar para outras pessoas o que pessoas já fizeram por você, né? Exato. Eu acho que é um caminho e um processo, às vezes, embora esteja um pouco manchado, né? A gente vê cursos e mentorias e isso tá um pouco manchado na nossa sociedade por pessoas que fazem isso justamente sem esse propósito, né? Sem essa... Só querem o financeiro. essa Exato. visão, mas é muito legal e é muito importante ter pessoas como você que fazem isso com esse propósito genuíno. Legal, Exato, legal. é isso aí. Muito bom, cara, pra gente encaminhar pro final. Já estamos falando bastante Cara, tempo voa o aqui. tempo, O hein? tempo Porra. passou rápido. Voa, Bom demais, papo bom. significa que o papo foi bom, hein? É isso aí. Pra gente finalizar, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem final pra galera que acompanhou a gente até aqui, pessoal que tá assistindo, muito obrigado, inclusive pra você que tá aqui até agora. Cara, como que você enxerga os próximos 10 anos na sua área e não só na sua área, mas vamos pensar assim, no mundo dos negócios também. O que você enxerga para odontologia em 10 anos e para o mundo dos negócios pensando em vendas, Claro. pensando nessa visão de estudo, de movimento, de proatividade? Qual que é o recado, a mensagem final que você quer deixar, uma dica ou algo nesse sentido para a Vamos galera lá. que está acompanhando? Cara, primeira coisa, invista em você, em conhecimento, porque as pessoas só vão comprar uma coisa que elas não têm. Então, se você não tem nada a oferecer, você não vai vender nada. Então, invista no seu conhecimento pessoal, no seu conhecimento técnico. Segunda coisa, invista em tecnologia, né? Quando eu falo tecnologia, na minha área eu estou falando, por exemplo, de aparelhos, né? De coisas que vão te trazer agilidade e segurança. E também de inteligência artificial, que a gente vê tanto falar, cara, em todas as áreas ela está sendo importantíssima. Eu falo que é uma nova revolução. Sim. Então, todas as áreas você vai ter que entender de inteligência artificial, vai ter que estudar inteligência artificial. Entusiasmo, então você tem que cuidar de você, do seu corpo, da sua mente, né? Porque não adianta achar que você vai torar o pau lá final de semana e na segundona você vai estar lá todo Operando pomposo, um dente, operando, né? Fazendo cirurgia, vendendo, entusiasmado. Então você tem que cuidar da sua cabeça e do seu corpo. Eu acho que essas são as 3 principais, cara. Muito bom. Investir no seu conhecimento, no seu bem-estar e em tecnologia, acompanhar a tecnologia, porque a gente está partindo para um rumo que daqui 10 anos eu não sei se quem vai estar entregando minha comida aí é o moto ou se é um drone que Um tá vindo drone. do céu e vai jogar. Cara, eu acredito muito nisso também. A tecnologia está muito rápida e a IA ela veio para acelerar. Veio para acelerar. Bom demais, bom E demais. assim, pensando nessa parte da tecnologia, como a gente pode usar ela a nosso favor. Porque tem gente que olha para a tecnologia com um pouco de medo. Medo. Mas esse medo tem que trazer justamente o que o Pedro falou, movimento. Né? A gente usar ela a nosso favor, entender que ela é um potencializador. Ela que vai nos ajudar a ter esse escalonamento que a gente estava falando aqui. É isso aí. Bom demais, e esse foi mais um episódio. Muito obrigado para vocês que estiveram presentes até o final. Foi muito bom estar com você aqui, Tamo irmão. junto, galera. Obrigado, Tamo junto. valeu, Foi um prazer. Sarinho. Adorei estar aqui. Se Tempo você bom. muito gostou bom. desse conteúdo, envia para aquele seu amigo dentista, seja ele da parte de implantes ou de outra área, para ele conhecer um pouco mais a história do Salim, que com certeza tem algum aprendizado
que você e esse teu amigo podem agregar aí na profissão de vocês. Segue a gente nas redes sociais, nosso perfil no Instagram, nosso canal no YouTube, Spotify também, e ativa o sininho para não perder nenhum próximo episódio. Tchau. Valeu, valeu.